Vou passar a palavra agora. Queria passar a palavra agora para a doutora Débora Lee, que ela vai falar para a gente sobre a saúde da mulher na nova terceira idade. Por favor. Então, primeiro, bom dia, né? Eu queria agradecer muito o convite, estou super feliz. Depois de uma palestra dessa maravilhosa, né? Acho que atiçou todos nós, né? Mulheres aí. E a gente queria que os homens escutassem também um pouquinho, né? Para ter um pouco de aprendizado. Não pode passar para mim, fazendo favor? Então, gostaria que a gente começasse com uma reflexão de como vocês se imaginam daqui um ano. Como vocês se imaginam na saúde, né, questão sexual, na questão familiar, na questão financeira, né? Como daqui um ano vocês se imaginam? Pode passar, por favor. E daqui 5 anos? Como que a gente vai estar daqui 5 anos? Né? Nessa questão também, a gente tem que começar a se autoavaliar, né? A questão da terceira idade, a gente não pode esquecer que a gente só fala na fase da velhice, mas o envelhecimento ele é um processo. Então, se a criança já não teve uma saúde, uma alimentação, foi sedentária, teve uma alimentação totalmente ruim, ela não chegará a ser uma idosa saudável. Pode passar. 50 anos, hein? Quantos anos a gente terá daqui 50 anos? Já foi? Será que todo mundo já foi daqui? Já fui. Como que será? Será que todos aqueles desejos que a gente tinha quando era jovem, que a gente almejava, né? Ah, quando eu for mais velha será assim. Será que a gente vai conseguir muitos desses feitos acontecendo? Né? Então, a gente tem que começar já... A gente tem o brasileiro, né? A gente tem medo de pensar no futuro, medo de pensar na morte. Né? A gente fala, morte, não, bate na madeira. A gente tem que pensar agora. Porque se a gente não começar a refletir agora, a gente não consegue, não tem aquela frase da Alice, né? Se eu não sei o caminho, se eu não sei aonde eu quero ir, eu não vou a nenhum lugar. Né? Então, pode passar, por favor. Então, vocês gostariam aqui de estar usando fralda na velhice? Né? Pode passar. Estar acamado, recebendo comida na boca, sonda, aquele sofrimento, né? Então, a gente tem que entender, se a gente quer ter um envelhecimento saudável, nós temos que colher bons frutos hoje, o plantio hoje. Então, se eu quero ser uma idosa sexualmente ativa, que eu seja uma idosa, que eu esteja praticando atividade física, que são todas as questões que as palestrantes comentaram, né, a questão de não obesidade, eu tenho que pensar hoje, como que está a minha alimentação hoje? E ainda eu diria até mais, como que seria essa alimentação durante a infância, né? Porque se a gente já sabe, igual ela comentou, que os pratos têm que ser verdes, tem que ser alimentação saudável, por que até hoje, né, em alguns lugares, a gente vê nas escolas servindo café com leite, às vezes até no hospital, né, a gente fica doente, primeiro o café da manhã é uma bolacha de maisena com café com leite, sem nenhuma fruta. Então, a gente tem que já começar a pensar nesse envelhecimento como um processo e que tem que ser algo que é construído. Então, não é de um dia para o outro. Geralmente, a gente faz esses estudos. Se eu conheço idosas que são acima de 90 a mais, 80 a mais, elas foram idosas que não fumaram, que tinham uma vida muito mais ativas, né? Geralmente elas eram da roça, andavam bastante, por mais que tinha essa questão do machismo, né? De elas não terem essa voz, né, que a gente tem hoje, mas elas eram muito mais ativas. E no envelhecimento a gente sabe que é uma hora que a gente tem a nossa justiça, que as mulheres elas são o dobro dos homens. Né, porque a mulher, a gente tem, por mais que não esteja perfeito, nós mulheres, durante a gravidez, a gestação, nós procuramos os médicos. Agora, o homem só vai procurar um centro médico quando ele já está morrendo. Então, ele já chega e já morre muito cedo. Então, na velhice, as mulheres são o dobro dos homens. Então, também vai ter aquela questão lá da falta do parceiro. Né? Então, com quantos anos vocês acham que a gente começa a envelhecer? Desde o dia que a gente nasce, pode passar. Então, é isso mesmo. Então, o envelhecimento, ele é desde quando a gente é fecundado. Então, um bebezinho de 6 meses é mais velho do que um recém-nascido e é mais velho do que um nenê da barriga da mãe. Pode passar. Todos nós estamos envelhecendo. Eu estou mais velha do que ontem.
Às vezes a gente tem esse preconceito, fala assim, ah, eu não quero ser velha, então vai ter que morrer. Né? Só tem duas opções. Ou eu envelheço, que o envelhecimento é um processo, todos nós estamos passando por isso, ou eu vou morrer. Né? Então, não tem outra opção. E a gente vive agora, até 2025, de 75 a 2025, pela ONU, a era do envelhecimento. O que a gente vê? Que está diminuindo as taxas de fecundidade e de natalidade. Né? Então, igual ela comentou, a gente está nascendo menos crianças e a gente está morrendo menos. Então, por exemplo, né, a questão do câncer. Antigamente falava, ah, ela está com câncer, já era uma questão de vai morrer. Agora a gente sabe que não, que depende do início do tratamento, depende da prevenção, a gente tem expectativa de vidas, muitas mulheres, né, tiveram várias curas, né, conseguiram se ressignificar mesmo depois da doença. Então a gente vê o quê? Que aumentou a nossa expectativa de vida. Então, na década de 40, por exemplo, as pessoas viviam cerca de 40 anos. Vocês lembram que, quando a gente era pequeno, se a gente fala assim, ah, aquela velhinha de 50 anos. Na nossa cabeça, uma pessoa de 50 anos era muito velha. Eu lembro que eu era pequena e falava assim, eu quero morrer cedo, né? Eu quero morrer com 50 anos. Agora que eu estou chegando, eu falo, Deus, perdoa que eu não sabia o que eu falava. Eu estou chegando, não sabia o que eu estava falando. Hoje em dia, a gente vê que tem um novo panorama. Então, a gente vê o quê? Que, por mais que estão surgindo novos, a gente está vivendo mais, tem um problema das questões das políticas públicas, que não é porque a gente está vivendo mais, que a gente está vivendo mais saudável. Nós temos o aumento da perspectiva de vida, mas também o aumento de doenças crônicas. Então, por exemplo, há alguns anos atrás, não existia criança com diabetes tipo 2. Eram questões de envelhecimento, era só o diabetes tipo 1. Ou então não existia crianças obesas. Né? Eu fui para a Disney, eu vi assim, crianças de 10, 12 anos naqueles carrinhos imensos, por causa que elas não conseguiam andar. Né? Crianças gordas, muito gordas. Então, essa questão assim, que a gente não via criança com colesterol, como a gente vê hoje. Mas isso tudo é a colheita do que a gente... Né? Não existia McDonald's, não existia micro-ondas, não existia o fast food, era tudo muito mais natural. Então, tem uma notícia ruim para dar para vocês, que o envelhecimento dos nossos avós, dos nossos tataravós, dos nossos pais, foram mais saudáveis do que os nossos. Porque se a gente for perguntar para esses idosos que são hoje saudáveis, acima dos 90, 80 anos, eles não comem besteira, não comem bolacha recheada. Não, o deles era o quê? Arroz, feijão, a galinha que era morta na própria galinheiro, era a própria salada que eles colhiam sem agrotóxico. Então, o envelhecimento de antigamente, ele era muito mais saudável. Eles andavam mais, não era tudo fast food, tudo iFood, vou até a esquina, eu pego um Uber. Então, o nosso envelhecimento, a nossa geração, já vai ser pior do que a dos nossos pais e dos nossos avós. Pode passar. E a gente vive, então, a inversão da pirâmide etária. O que a gente via? Que no ano de 2000, por exemplo, a gente tinha um aumento do nascimento de crianças, e com o passar do tempo, na pirâmide, a gente vai morrendo a partir dos 30 anos. A gente está vendo o que é o contrário. Está cada vez reduzindo o número de nascimentos e a gente está vivendo cada vez mais. Por quê? Por causa da melhora na saúde. Então, por exemplo, um AVC, antigamente, se uma pessoa tivesse... Ah, meu avô teve um derrame. Derrame era sinal que morreu. A gente não perguntava, e como ele está? Falou, ele teve derrame, ele morreu. Então, a gente já sabe, teve câncer, morreu. Agora, não, a gente sabe que tem idosos, pessoas que passam por 3, 4 AVCs e estão hoje perfeitos. Né? Estão melhor do que eu costumo falar. Então, a gente está vendo que a melhora nas tecnologias de saúde estão ajudando muito que a gente envelheça mais, só que não tão saudável. Pode passar. Então, eu até brinco aí, que tem o caixa comum e o preferencial. Já chegou um tempo que a gente vê mais pessoas idosas, né? Eu, quando estava gestante, tenho 2 filhos, então, às vezes, eu preferia pegar a fila dos normais do que dos preferenciais, porque a gente demora muito mais do que o comum. Então, vai chegar uma era que, em vez de a gente ter lugares preferenciais para as pessoas idosas, obesas, gestantes, vai ser o contrário, vai ser lugares para as pessoas sem ser idosas. Pode passar.
Então, o que a gente vê? Antigamente, não tão antigamente atrás, vovó era o quê? Aquela que fazia bolo, crochê, tricô, ficava com os netinhos, contava historinha, ficava em casa. Agora, a mulher de hoje é o quê? É aquela que pula lá de asa delta, aquelas mulheres que a gente vê aí, que são totalmente independentes, porque através da viuvez, muitas vezes a gente fala que tem as viúvas alegres, porque muitas vezes elas só tiveram a independência. Porque, imagina, uma geração que o pai mandava, elas casavam muito cedo, então, a partir que elas casavam, o marido mandava. Então, só quando o marido morre que ela começa a ter a pensão, ela vai começar a ter a autonomia de gerir o próprio dinheiro. Então, ela começa agora a viver. Então, a gente vê que esses grupos de terceira idade, elas começam a falar assim, eu não quero nem saber mais de homem, né? Porque agora eu estou tendo a minha vida, agora eu estou mandando na minha vida, pode passar. Então, o que a gente vê? Que a velhice nada mais é do que a nossa última fase da vida, né? A gente tem 4 fases, a velhice seria a última, pode passar. O envelhecimento, ele é um processo, então ele é o quê? Ele é do mais novo para o mais velho, ele é individual, ninguém envelhece por ninguém, ele é cumulativo. Se eu usei droga, se eu tomei muito sol, se eu bebi muito álcool, se eu fui uma pessoa muito má, eu vou ser aquela senhora que vou ficar sozinha, né, quando eu for velha, porque eu era chata. Então, o envelhecimento, ele é justo, a gente colhe exatamente o que a gente plantou. Pode passar. Então, a gente não tem que se lamentar por envelhecer. A gente tem que... Ele é um privilégio negado a muitos. Então, quando a gente fala que a gente não quer morrer velha, na verdade, a gente quer dizer que a gente quer ser saudável. Ninguém quer ficar doente numa cama dependente de alguém. A gente quer continuar a vida plenamente, né, com nossa autonomia. Mas, como eu disse, para eu ter a minha autonomia, a minha independência, eu tenho que começar desde cedo. Pode passar. Então, o envelhecimento ele varia de acordo com a nossa genética, estilo de vida, nossas condições socioeconômicas e as nossas doenças crônicas. Então, por incrível que pareça, 82% dos idosos são saudáveis. A gente tem a imaginação que não, que o idoso ele é mais doente. Só que a gente não pode esquecer, igual ela comentou aí na palestra, que envelhecer bem não quer dizer que eu não tenha nenhuma doença. Eu posso ser uma idosa saudável, com diabetes, com colesterol, desde que eu mantenha em níveis corretos. Pode passar? Então, o envelhecimento ele vai acarretar muitos declínios, pode passar. E o IBGE ele fala que a cada 4 pessoas, 3 vão ter doenças crônicas. Pode passar? Pode passar isso também. Então, o tema de hoje que vocês me pediram é o quê? Como que é a saúde na mulher da nova terceira idade? Então, eu trouxe um espelho para cada uma de nós nos olharmos, porque nós somos a futura idosa do terceira idade. Nós somos o futuro terceira idade. Então, nós vamos colher o que nós plantarmos em toda a nossa vida. Então, não é um passe de mágica. Então, se eu quero ser um monte de gente me mandou no Instagram, eu quero saber qual é o segredo. O segredo está em nós mesmos. Como nós estamos pensando na nossa saúde, para como será o nosso envelhecimento daqui a alguns anos, ou para quem já chegou acima dos 60 anos. Então, uma maneira da gente pensar no envelhecimento, eu sou lá de Limeira, eu montei agora um centro de convivência para idosos. Então, lá é um espaço que todo mundo é saudável, a gente joga bingo, quem quiser seguir no Instagram. Então, assim, vocês vão ver lá, a gente brinca bastante, é um espaço que tem horta, então deveriam ter mais políticas públicas, mais lugares assim, que a gente vê muito, que tem muito lugar, o quê? Que, quando o político vai fazer campanha, o que ele fala? Vou abrir hospitais. Só pensa em hospitais. Mas não, a gente tem que promover a prevenção da saúde, não pensar só no doente. Então, está aí o convite para vocês conhecerem meu espaço lá em Limeira, e pode finalizar. Obrigada. Só um minutinho que eu esqueci desse. Aqui é uma notícia que fala assim que alguns idosos foram expulsos de um asilo porque eles estavam fazendo orgia.
Né? Então, quem que são os futuros idosos? Será que não seremos nós que seremos expulsos dos lares porque descobrimos lá a nossa sexualidade, conhecemos, em vez de ficar jogando bingo, jogando xadrez, achamos maneiras mais gostosas de passar o ócio, né, da instituição. Que delícia. É só isso. Obrigada. Essa foi a nossa mesa para falar um pouquinho de como a gente pode, desde a adolescência até o nosso envelhecimento saudável, como nós podemos nos dar, olharmos diferentes e conhecer um pouquinho da saúde da mulher. Eu vou agradecer a presença de vocês aqui nessa mesa. Vou pedir para vocês, nesse momento, a gente vai trocar, né, como a gente acabou de encerrar essa mesa. Eu peço para que as nossas convidadas fiquem na plateia, e eu convido a segunda mesa. É na plateia para ficar com vocês, porque aí a gente vai trocar. Só que, antes disso, eu gostaria que vocês se levantassem, e a gente vai fazer um agradecimento para vocês,